é isso, crianças. Vamos agora orar para encerrar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta aula. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Senhor Deus, abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor Deus, a nossa semana. Nos livra, Senhor Deus, de todo o mal, Pai. Abençoando a cada criança em seu lar, em suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Então é isso, crianças. Até semana que vem, com a nossa lição de número 11. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma. Beijão no coração de cada uma. Tchau. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Meu Deus é tão grande é meu Deus que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Quão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Amém? A paz do Senhor, criança. Graças a Deus, mais um dia, mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, hoje nós estamos na lição de número 10, né? Então, quem tem a sua revista da Escola da EBD, pode nos acompanhar pela revista. Quem não tiver, pega lá, corre pegar a sua Bíblia, que nós vamos acompanhar pela Bíblia também. Amém? Antes de começar, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de aprender da Tua Palavra. Senhor, abençoa as crianças que estão em casa, que elas possam receber e aprender mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aprendendo na nossa revista sobre a vida de Jesus. E hoje nós vamos aprender mais um fato, mais um relato da vida de Jesus, né? E fica lá em Lucas 22. Você que não tem a revista, se você quiser acompanhar pela Bíblia, procura lá. Lucas fica onde mesmo? Isso mesmo, lá no Novo Testamento. É o terceiro livro da Bíblia. Então vamos lá. Vamos, antes de mais nada, ler o nosso texto do dia. Fica lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19. Nós só vamos ler a parte B do versículo, tá bom? Então acompanha aí com a gente. Texto do dia. Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Hoje nós vamos aprender sobre Jesus, a sua última Páscoa. Jesus celebra a sua última Páscoa. Nós vamos aprender como foi essa celebração dessa Páscoa. Porque quando nós falamos em Páscoa, né, nós já lembramos de quê? Isso mesmo, do bendito ovo da Páscoa. Mas nós sabemos, nós cristãos sabemos que a Páscoa não é ovo de Páscoa, né? É muito mais além, é a respeito do Filho de Deus que veio ao mundo para livrarmos do pecado, né? Que Ele morreu numa cruz para nos livrar, para nos salvar de todo o pecado. E nós lembramos que a primeira Páscoa, ela foi celebrada lá no tempo de Êxodos, né? Lembra quando o povo de Israel era escravo, né? Do rei Faraó. Vocês se lembram da história? Pois é. No dia que eles foram libertos, foi celebrado a primeira Páscoa, né? Então a gente pode aprender que depois disso, Deus deu uma ordenância que todo o ano era celebrado a Páscoa para lembrar a saída do povo do Egito. E quão sofrida foi, né? Vocês podem se lembrar que houve aquelas 10 pragas, né? Que o faraó endurecia o coração e não queria libertar o povo, né? Mas, graças a Deus, foi liberto e eles celebraram a Páscoa. E também nós vamos aprender também hoje
sobre a festa, uma outra festa. Essa festa, ela dá sequência à Páscoa. A Páscoa, ela é um dia, né? Ela é celebrada em um dia. E tem a festa dos pães asmos. Essa festa é sequência da Páscoa. Então, essa festa, ela dura 7 dias. E ela começa logo em seguida do dia de Páscoa, né? O povo do Novo Testamento, eles celebravam essa festa como uma festa só, né? Não era uma festa separada da outra, era uma festa só. Era a Páscoa e continuidade da Páscoa que se dava o nome da festa dos pães asmos. Agora, por que festa dos pães asmos? Porque quando o povo do Egito foi sair lá, que Faraó libertou eles, eles tiveram que sair correndo, era noite. Não deu tempo do fermento agir no pão para eles comerem antes deles sair, se alimentarem antes de saírem do Egito. Então a última refeição deles foi um pão sem fermento, que era o pão asmo, né? Então eles comiam, cada vez que eles celebravam a Páscoa, eles também comiam esse pão para lembrar da última refeição como escravos, né? Que depois eles foram libertos. Então, Jesus também celebrava esse dia, né? E aqui a gente pode ver que no primeiro dia da festa da Páscoa, Jesus, ele perguntou, os discípulos chegou para Jesus e falou assim: Jesus, onde nós vamos fazer o nosso jantar, a nossa ceia de Páscoa, né? Onde nós vamos preparar a nossa ceia? Mas Jesus, ele já sabia do que ia acontecer com ele, né? Deus já tinha preparado o coração de Jesus, porque ele veio ao mundo para nos livrar, para nos salvar. Então Jesus já sabia do que ia acontecer com ele. E ele sabia que aquele dia, aquela noite seria a última Páscoa que ele iria celebrar com seus amigos, com seus discípulos, né? Então, ele pediu ali imediatamente para Pedro e João irem até a cidade e seguir. Lá eles iam ver um homem carregando um balde de água. E ele falou assim: vocês vão seguir esse homem até a sua casa. Chegando lá na casa desse homem, vocês vão perguntar para ele aonde que o Mestre Jesus poderá fazer a sua ceia de Páscoa, celebrar a sua ceia de Páscoa, né, o seu jantar, e aonde os apóstolos podiam preparar a mesa para esse evento. Aí aquele homem falou assim: não, eu tenho aqui em cima, que era um cenáculo, né? Era um quarto grande, cenáculo era um quarto grande, né? Onde se usava para fazer mesmo comemorações, festas. Então, Pedro e João foram até lá, naquela sala, e prepararam tudo do jeito que Jesus tinha ordenado a eles para fazer, né? E eles foram lá, e a gente pode ver que Jesus, ele fez com todo cuidado para que nós nos lembrasse desse dia, né? Então, eu vou citar aqui como que foi, certinho como é que foi a celebração da última ceia, tá? E então, para a gente não perder nenhum versículo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Lá em Lucas 22, lá onde a gente leu o texto do dia, só que no capítulo, a partir do versículo 15. No capítulo 22, a partir do versículo 15, tá? Eu vou ler aqui da minha revista para a gente não perder nenhum pontinho de como foi a celebração, tá bom? E vocês acompanham aí na sua lição ou na sua Bíblia, tá? Quem for acompanhar da Bíblia, no versículo 15... Pode ser que a tradução seja um pouquinho diferente, tá? Mas quer dizer a mesma coisa que está escrito aí na sua Bíblia, tá bom? No versículo 15 diz assim: Jesus disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus já sabia que ele ia sofrer,
né? Pelo que ele ia passar, ele já sabia. No versículo 16, ele disse assim: pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então ali ele já estava anunciando que aquele jantar seria o último, que o próximo jantar ele já estaria no reino de Deus, né? Agora aqui no versículo 17. Então Jesus pegou o cálice de vinho, tá? Então a gente vai pegar aqui um cálice só para a gente entender melhor, tá bom? E Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês. Lá no versículo 18 continua: eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Então aqui ele também continua afirmando que é a última Páscoa dele, que a próxima ele estará lá no reino de Deus, né? Então aqui ele afirma novamente. No versículo 19 continua: depois pegou o pão. Ele pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, no mesmo modo, deu a eles o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Então aqui nós podemos ver que nós temos dois elementos da ceia, né, que simbolizam a ceia do Senhor. Nós vemos isso também quando nós participamos na nossa igreja, que nós temos o pão e o vinho, né, que são dois elementos importantes que foi mostrado ali por Jesus naquele momento, aonde o pão ele é comparado ao corpo de Jesus, né, que foi sacrificado na cruz, e o vinho, que foi o sangue que foi derramado nele na cruz. Então esses dois elementos da ceia representam o corpo e o sangue de Jesus sacrificado na cruz por nós, pelos nossos pecados, né? E Jesus continuou o jantar falando ainda, conversando com seus discípulos. Ele estava preparando a eles, porque Jesus sabia que não ia estar mais ali conjuntamente com seus discípulos, né, com seus apóstolos. Então Jesus estava ali conversando e preparando eles para como seria a vida deles depois que ele partisse, né? E aí Jesus citou que um deles iria trair ele. Mas daí os apóstolos ficaram todos alvoroçados. Mas quem que iria trair o mestre? Né? E Jesus explicou ali para eles que a sua morte era para cumprir o que diz as Escrituras. O que estava dizendo na Bíblia, ele veio ao mundo, né, para cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Mas ai daquele que o traísse, né? Então Jesus, ele falou isso aos seus discípulos ficaram nervosos, falando: mas mestre, quem que vai o trair? Quem que vai trair o Senhor? Aí Jesus diz assim: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Quer dizer que ele mostrou ali para os discípulos que era um deles que iria o trair. E nós sabemos que foi Judas, né? Na história conta, na Bíblia conta que Judas, quando os guardas chegaram para prender Jesus, Judas foi o que identificou Jesus através de um beijo, né? No rosto de Jesus. E foi aí que os guardas souberam quem que era Jesus no meio de todos ali, né? Então nós sabemos que foi Judas que traiu a Jesus, né?
E o andamento de tudo isso nós vamos ver nas próximas lições. Então fica ligadinho nas próximas lições que nós vamos saber mais sobre Jesus, mais o que aconteceu. Então hoje nós temos que ter em mente, né, sobre a ceia do Senhor, que foi celebrado na Páscoa. Que a Páscoa celebra a libertação. E a festa dos pães asmos significa a comunhão com Deus. Então aqui o pão e o vinho da Páscoa comemora a libertação do Egito. E o corpo de Jesus e o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz são identificados como o verdadeiro sacrifício pascual da nova aliança que traz a libertação dos nossos pecados, né? Então, por isso, é importante nós participarmos da ceia do Senhor. É importante nós pedir perdão pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não importa se você é criança, não importa se você não é batizado, não importa se você não participa da ceia, mas logo, logo você já poderá participar, né? E você tem que ter em sua mente que nós temos que estar com o coração limpo. Sim, é isso, crianças. Vamos agora orar para encerrar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta aula. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Senhor Deus, abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor Deus, a nossa semana. Nos livra, Senhor Deus, de todo o mal, Pai. Abençoando a cada criança em seu lar, em suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Então é isso, crianças. Até semana que vem, com a nossa lição de número 11. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma. Beijão no coração de cada uma. Tchau.